Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de mensagens Minutos de Esperança. Eu quero neste momento compartilhar com você um texto que vai com certeza transformar a tua vida, alimentá-lo espiritualmente e trazer uma grande esperança neste dia. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a nossa reflexão deste momento. Está baseada em 1 Coríntios, versículo 17, ao qual o texto diz assim. 1 Coríntios, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Essas são as palavras do apóstolo Paulo. E eu quero refletir com você neste momento sobre 3 verdades espirituais que nós encontramos nesse texto e que servem devocionalmente para alimentar a nossa alma neste momento. A primeira grande mensagem desse texto que nós podemos refletir é que o verdadeiro evangelho é o evangelho que não anula a cruz de Cristo. Quando Paulo diz que foi até aqueles irmãos e não foi enviado para batizar, mas para pregar o evangelho que não anula a cruz de Cristo, Paulo está dizendo que o verdadeiro evangelho é o que traz a mensagem da cruz. Por isso, eu quero estimular você. Eu quero dizer para você que somente na cruz do Calvário e com o evangelho correto é que nós podemos vivenciar as belezas da mensagem da cruz. Nós não podemos de maneira nenhuma diminuir a cruz de Cristo. A cruz, o ambiente da cruz não é somente um ambiente de vergonha. Foi na cruz do Calvário onde Jesus transformou o sentido de derrota da cruz no maior significado de vitória. É na cruz onde nós percebemos a maior derrota da história. É na cruz onde nós percebemos a morte da morte. É na cruz onde nós percebemos a vida vencendo a morte. Por isso, no dia de hoje, você pode ter esperança, expectativa, mesmo através da mensagem da cruz. Nós não podemos viver uma realidade de um evangelho que anule a mensagem da cruz. Então, todo e qualquer evangelho que busque um legalismo, ou seja, um amparo na lei, judaica principalmente, cerimonial, e todo evangelho que busque uma liberdade desenfreada, o antinomismo, isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que é baseado na cruz de Cristo. Por isso, não anulemos a cruz. Uma grande verdade aqui também que nós percebemos nesse texto é que Paulo fala que é da cruz onde nós percebemos a manifestação do poder de Deus. Paulo vai dizer que na cruz, a cruz de Cristo, dela emana o poder. Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que a cruz é o poder de Deus? Porque somente o evangelho que contém a cruz contém verdadeiramente o poder transformador de Deus. É a partir da cruz onde nós percebemos a maior manifestação de poder na terra. É na cruz onde nós percebemos o grande milagre da história. É na cruz onde nós percebemos a maior prova de amor. É na cruz onde nós percebemos o sinal de grande vitória. E por que Paulo está falando isso? É justamente o que ele vai continuar falando no decorrer dos versos. É porque tanto o judeu que queria sinais gloriosos do Messias, como o grego que buscava sabedoria, não conseguiam enxergar na cruz a manifestação de poder. Os judeus esperavam um Messias travestido de uma roupagem militar que libertasse o povo de Deus do Império Romano. O grego não conseguia imaginar como é que esse Deus, que os cristãos aludem, ele foi até a cruz e morreu. Como é que este homem, Jesus de Nazaré, ele pode ser Deus? Não há lógica nisso. É por isso que Paulo vai dizer que a cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, e aí mais à frente Paulo vai dizer, para aqueles que foram chamados por Deus, tanto grego como judeu, a cruz é a mensagem de salvação. E em último lugar, nós percebemos aqui
que através desse conjunto de verdades, a cruz, ela não pode ser anulada na sua mensagem, é da cruz que emana o poder de Deus, e Paulo vai nos mostrar que a mensagem da cruz, ela também contraria a lógica humana. Na cruz, aquele que nasceu numa manjedoura é rei. Na cruz, aquele que, quando os judeus esperavam que ele entrasse montado num cavalo, ele entra no jumentinho, ele é Deus, ele é Senhor, contrariando a lógica humana. Até porque Deus é especialista em agir. Talvez você no dia de hoje fique tentando buscar a lógica de todas as coisas que estejam acontecendo na tua vida e não esteja entendendo muitas coisas. Não se preocupe. Se você está amparado na mensagem da cruz, se você entende que da cruz, a mensagem da cruz emana o poder de Deus, e se você crê que Deus age conforme a sua lógica e não com a lógica que nós temos, não tenha medo. Para os que foram chamados, a cruz é o poder de Deus. Deus está cuidando de você. Deus está guardando você. Deus está protegendo você. Deus está guiando a tua vida. E somente nele há verdadeira esperança. Por isso, continuemos crendo na mensagem da cruz e não sejamos desiludidos por palavras de sabedoria humana, porque o Evangelho é o Evangelho do poder de Deus, da cruz de Cristo e que contraria a lógica humana. O Senhor disse: não escolhi eu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus possa abençoar você, que você continue crendo neste Deus, que não é contra o conhecimento, que não é contra a sabedoria, mas que tem uma sabedoria que coloca em xeque as sabedorias dos homens desta terra. Um forte abraço, que Deus te abençoe e vamos juntos na série de mensagens Minutos de Esperança.